Olá, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de encerramento do Conalco 4. Espero que a essa altura você tenha compreendido a complexidade das dificuldades alimentares e na nossa palestra de encerramento a gente fecha com chave de ouro com a nossa querida palestrante e co-organizadora desse evento tão maravilhoso que foi o Conalco, a doutora Fabiola Flaviano. Hoje a Fabiola encerra esse tema falando sobre os princípios do tratamento e como ajudar essa criança que não come. Para quem ainda não sabe, a Fabiola é fonoaudióloga, é formada há 18 anos pela USP, tem especialização e ampla experiência clínica nas áreas de desenvolvimento infantil, distúrbios da deglutição e nas dificuldades alimentares. Ela recebeu o título de doutora em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP e parte do doutorado dela ela realizou nos Estados Unidos, na Colorado State University. Ela é autora do Protocolo de Avaliação Clínica da Disfagia Pediátrica, o PADPED, e de mais 4 capítulos de livros da área, além de diversos artigos e trabalhos científicos publicados em revistas e anais de congressos nacionais e internacionais. Fabiola também é mãe do Bruno e da Laís, que são suas maiores fontes de motivação e aprendizado. Espero que vocês tenham tido um ótimo aproveitamento e que encerrem de fato esse congresso tendo essa mensagem tão importante da nossa querida co-organizadora. Fabiola, é com você. Um beijão a todos e até a próxima. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Fabiola Flaviano. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. É uma honra da última palestra do Conalco, encerrar esse evento tão lindo, tão maravilhoso, que eu espero que vocês tenham aproveitado muito. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho de como é o trabalho com a criança com dificuldade alimentar. Quais são os princípios do tratamento? O que a gente precisa saber para entender um pouco melhor como funciona o tratamento dessas crianças que não comem. Então eu espero que essa aula ajude vocês, tanto pais quanto profissionais, a entenderem um pouquinho sobre o caminho a ser percorrido pela criança com dificuldade alimentar e o que a gente pode fazer para ajudá-la nesse processo. Então vamos lá, espero que vocês gostem da aula. Então o título da aula é Princípios do Tratamento, ajudando a criança que não come. E para a gente entender melhor o conceito de dificuldade alimentar, a gente precisa primeiro entender o que é normal e o que é dificuldade. Então, a dificuldade alimentar ela engloba um grupo heterogêneo que a gente não consegue definir por um único fator ou sintoma. A gente pode dizer que a dificuldade alimentar engloba a seletividade, que é quando a criança aceita uma variedade restrita de alimentos, a recusa alimentar, que é quando a criança come muito pouco e a variedade é muito restrita, e a aversão oral, que é a mais grave de todas, em que a criança tem uma aversão a qualquer estímulo oral. Então vamos entender cada uma delas. Então o que é normal? É normal que a criança coma bem no almoço e não coma tão bem no jantar, ou que ela coma bem em um dia e coma muito pouco no outro. E ela continua se desenvolvendo de forma saudável. Muitos pais se preocupam porque o primeiro filho sempre ficou no percentil 50 na curva de peso e o segundo filho está sempre no percentil 15. Mas todos os dois estão normais. Então, se a criança está se desenvolvendo de forma saudável, não tem motivo para preocupação. Se ela está ali mantendo a curva de crescimento, não tem motivo para a gente se preocupar. A gente se preocupa se a criança tem uma queda brusca ou se ela está abaixo do que é considerado normal para a idade dela. Dos 2 aos 6 anos, também é super normal a criança ficar mais seletiva e mais resistente para provar novos alimentos. Todas essas variações são normais e muitas crianças compensam esses períodos de seletividade com períodos de alimentação saudável e nutritiva. Então essas crianças gostam de comer, elas se interessam pela comida, elas sentem-se bem comendo e aceitam uma boa variedade de alimentos.
E a criança seletiva? Então, a criança seletiva, apesar dela ter certa limitação e evitar alguns tipos de alimento, elas são capazes de comer uma variedade e quantidades suficientes para manter o seu crescimento e nutrição dentro do desenvolvimento típico e saudável. Se elas deixam de comer algum alimento, elas vão voltar a comê-lo depois de 2 a 3 semanas. Elas não estão desequilibradas do ponto de vista nutricional, mas o repertório de alimentos de cada grupo é muito restrito. Então, essa criança consegue tolerar alimentos novos no seu prato, né? Ela é capaz de tocar e experimentar os novos alimentos, apesar de apresentar alguma resistência. Às vezes, é normal que ela se fixe em algum alimento. Por exemplo, ela só come macarrão, depois só come panqueca, e depois de um tempo elas voltam a comer o macarrão. Essas crianças geralmente participam das refeições em família e comem a mesma comida da casa, mas elas podem requerer de 20 a 25 exposições até aceitarem um novo alimento. E a criança com recusa alimentar? A criança com recusa alimentar, ela apresenta uma aversão importante a quase todo tipo de comida, podendo apresentar condições médicas complexas ou internações decorrentes da própria dificuldade alimentar. A recusa pode também se desenvolver após alguma intercorrência importante, com necessidade de internação ou privação prolongada de alimentação por via oral, em que a criança precisa, por exemplo, ser alimentada por uma sondinha. Essas crianças não conseguem tolerar alimentos novos ou alimentos conhecidos que sejam preparados de uma outra maneira, por exemplo. Elas podem nausear, vomitar, só de ver o alimento. São crianças que frequentemente gritam, choram, fazem birras, escândalos e tentam fugir da mesa ou do cadeirão. Essas crianças geralmente comem alimentos diferentes dos consumidos pela família e em horários diferentes. Então, enquanto a família está comendo talharim com carne, a criança está comendo purê de batata. Geralmente, para essas crianças, o leite é o único ou o alimento base da sua alimentação. Então, a gente vê que aqui a dificuldade é um pouquinho mais grave, né? Já começa a comprometer aí a saúde da criança. E a aversão oral? Então, a criança com aversão oral são aqueles casos muito graves, em que a criança apresenta grande sensibilidade e um medo excessivo de qualquer estímulo, incluindo alimentos, líquidos ou objetos que chegam perto da boca. Então, a criança tem verdadeiro pavor de que alguém toque ou tente colocar alguma coisa dentro da boca dela. Algumas crianças chegam até a aceitar chupetas ou alguns líquidos oferecidos na mamadeira, mas não chegam nem perto de qualquer outro tipo de alimento. Geralmente essas crianças não toleram nenhum utensílio, né, na boca, como mordedores, talheres ou escovas de dente, e agem de forma extremamente defensiva e apresentam um constante comportamento de fuga. Muitas vezes essas crianças necessitam de via alternativa de alimentação, né? Então, ou uma sondinha, enfim, se for um caso não muito prolongado, ou a gastrostomia mesmo, né? Que é uma sondinha que é colocada diretamente no estômago. Então, a dificuldade alimentar, ela pode acontecer com qualquer bebê ou criança em qualquer momento durante a infância. Ela é mais comum em crianças com condições médicas complexas, né? Crianças sindrômicas, crianças com alguma alteração neurológica, autismo, mas ela está presente em aproximadamente 30% das crianças com desenvolvimento normal também. Então, é muito importante que os profissionais estejam atentos a essas crianças, né? E quanto antes a dificuldade alimentar for identificada e diagnosticada, maiores são as chances de sucesso terapêutico e menor é o tempo de intervenção. Então, aqui eu queria falar um pouco da importância dessa identificação precoce, né? A importância dos médicos, principalmente os pediatras, que são os primeiros a terem contato, né, com a mãe e com a criança, de já encaminharem para avaliação de um profissional especializado ao primeiro sinal de dificuldade,
né? Então, se os pais estão preocupados, ansiosos em relação à alimentação, é importante já encaminhar para um profissional especializado para poder orientar esses pais e não deixar a dificuldade alimentar se agravar, né? Às vezes é um problema simples que com apenas algumas orientações a gente já resolve. Eu tenho alguns casos de bebês que são encaminhados logo no início da introdução alimentar, né, aos 6, 7 meses, e que a gente consegue resolver em 1 ou 2 sessões, né, pois os pais só precisavam de algumas orientações simples e enxergarem que o bebê era capaz de comer. Assim, os pais ficam tranquilos, entendem o papel deles no processo de aprendizagem do bebê e aí tudo flui naturalmente. Quando a criança chega mais velha, né, lá para os 4, 5, 6 anos ou até mais, a relação com a alimentação já está tão desgastada, os pais já estão tão frustrados, estressados, já tentaram todas as estratégias possíveis e imagináveis, já passaram por diversos profissionais, já seguiram muitas orientações sem sucesso. A relação da criança com a comida está muito ruim e aí tanto pais quanto crianças já estão emocionalmente muito abalados, envolvidos em sentimentos de culpa, raiva, frustração. E aí, nesses casos, o tratamento é muito mais complexo, ele envolve a atuação de diversos profissionais, costuma ser muito mais demorado, os resultados são mais lentos, né? E assim, a gente não consegue um sucesso tão grande como quando a criança chega pra gente pequenininha aí no início da dificuldade. Então, o primeiro passo para a gente garantir uma intervenção precoce é estar atento aos primeiros sinais de dificuldade alimentar. E quais seriam esses sinais? Então, se a criança não aceita se alimentar ou aceita uma quantidade, uma variedade insuficiente para atender suas necessidades básicas de nutrição, hidratação e crescimento por um período maior do que 1 mês, é hora de procurar, né, uma ajuda especializada. Se a criança tem dificuldades para aceitar alimentos na consistência de purê durante o início da introdução alimentar e que persiste para além dos 8 meses, se a criança apresenta náuseas ou vômitos frequentes durante a introdução da alimentação complementar, se a criança apresenta dificuldades para aceitar e lidar com pedaços a partir dos 8 meses, então quando a gente começa a introduzir os pedacinhos, ela começa a nausear demais, engasga ou cospe os pedaços de sólidos macios que teoricamente ela deveria ter habilidade para lidar, é um sinal de que a gente precisa procurar ajuda. Se a criança apresenta tosse, náuseas, engasgos e vômitos durante a alimentação, também é importante a gente procurar uma avaliação de um profissional especializado. Se a criança apresenta falta de interesse para comer, mesmo ela já estando várias horas sem comer, né, em que ela deveria estar com fome, se a criança não tolera determinadas texturas ou grupos inteiros de alimentos, por exemplo, apresenta náusea só de ver ou tocar algum alimento, isso é sinal de uma dificuldade importante. Se a criança faz muitas birras, entre aspas, né, ou apresenta comportamentos de fuga durante as situações de alimentação, ou se a situação de alimentação gera muita angústia, ansiedade, estresse, a ponto de interferir no relacionamento familiar, ou se há impacto social, a gente precisa procurar ajuda. Então, geralmente, a gente fica muito atento aos bebês de risco, né? Então, os prematuros, bebês com síndromes, bebês com alterações neurológicas. Mas quando a gente pensa numa criança com desenvolvimento normal, muitas vezes, os primeiros sinais de dificuldade alimentar são ignorados, né? A gente acha que é só uma fase, que vai passar, ou a gente pensa que a criança está se comportando mal. Então, eu queria falar uma coisa muito importante para todos os profissionais que estão assistindo essa aula agora. Se você perceber que os pais estão preocupados, ansiosos em relação à alimentação da criança que você atende, escuta essa queixa, né, e encaminha para um profissional especializado em dificuldades alimentares. Assim, você vai estar ajudando a garantir
que essas crianças tenham a oportunidade de receber o tratamento adequado o mais cedo possível, né? E a gente consegue minimizar os agravamentos e todos os impactos, né, emocionais e até sociais da dificuldade alimentar. E o segundo passo para uma intervenção precoce, né, seria encaminhar para a avaliação de um profissional especializado. E aí não existe um profissional principal para trabalhar a dificuldade alimentar na criança. Então, podem ser terapeutas da alimentação, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas ou psicólogos. Todos esses profissionais podem tratar as dificuldades alimentares da criança, porém, dificilmente qualquer um deles consegue tratar efetivamente um caso de dificuldade alimentar sozinho, né? E um bom profissional vai saber identificar a necessidade da avaliação dos outros profissionais e todos têm que trabalhar de forma integrada. Então, vamos entender aqui um pouquinho qual seria o papel de cada profissional no diagnóstico e intervenção precoce. Então, o fonoaudiólogo vai avaliar as estruturas orofaciais, os hábitos orais deletérios, né? Então, se a criança chupa chupeta, chupa dedo, alguma coisa que pode estar interferindo aí na arcada dentária e provocando uma dificuldade de mastigação, por exemplo, que faz com que ela não aceite determinados alimentos. Vai avaliar também as habilidades sensoriais e motoras orais relacionadas às funções de sucção, mastigação e deglutição e a coordenação entre elas e a respiração. Vai avaliar também os utensílios, se os copos, mamadeiras, colheres, etc., estão adequados e estão favorecendo com que a criança tenha a habilidade motor oral suficiente para mastigar e engolir determinados alimentos. E vai avaliar também em que fase do desenvolvimento cognitivo e de linguagem e comunicação a criança se encontra, pois eles são muito importantes para toda a situação de alimentação. É importante que a gente saiba em que fase do desenvolvimento a criança se encontra, até para propor, né, estratégias, ver que tipo de condição ela tem de se relacionar com os alimentos, de que forma ela se comunica, como ela faz para comunicar sinais de fome, de saciedade e etc. O nutricionista, ele vai avaliar o estado nutricional, a composição nutricional da dieta habitual do paciente, né, para verificar a necessidade de suplementação ou o aumento do aporte calórico. Vai avaliar também a rotina alimentar e as práticas de alimentação da família. O terapeuta ocupacional, ele vai avaliar o perfil sensorial e vai tentar identificar possíveis disfunções sensoriais que podem estar relacionadas à dificuldade alimentar. Vai avaliar também o controle postural e a motricidade fina, a independência para as atividades de vida diária e a necessidade de adaptações do mobiliário e de utensílios para aumentar essa independência da criança e autonomia. E o psicólogo vai avaliar a relação entre os pais e a criança e a dinâmica familiar, os aspectos cognitivos, emocionais e afetivos relacionados à comida e à situação de alimentação, tanto da criança como dos pais, e identificar crenças e sentimentos que podem estar relacionados ao comportamento alimentar da criança. Pode ser que seja necessário, inclusive, a avaliação de outros profissionais, como fisioterapeuta, psiquiatra, gastroenterologista, otorrinolaringologista, odontopediatra, especializado em ortopedia funcional dos maxilares, né? Quando a gente tem aí uma alteração na mastigação por conta da mordida, e entre outros, né? Isso vai variar de acordo com cada caso, mas os mais recorrentes são esses 4 que eu falei. E aí tem algumas considerações importantes para a gente fazer aqui, né? Então, assim, a identificação de todos os fatores que possam estar levando à dificuldade alimentar vai ser fundamental para a gente propor o tratamento mais acertado e efetivo para cada criança.
é imprescindível discutir todos os achados e impressões entre todos os profissionais que avaliaram essa criança, para que a gente possa alinhar as condutas e as orientações à família, né? Então, não dá para um profissional orientar X, o outro orientar Y, a família vai ficar perdida, a gente precisa conversar, alinhar todas as condutas e orientações para fazer um trabalho integrado. E aí, a partir disso, é importante traçar o plano de ação e o programa terapêutico para a dificuldade alimentar, que vai ser customizado de acordo com as dificuldades e necessidades de cada criança e de sua família. Então, não existe um tratamento padrão para todas as crianças. Cada plano terapêutico, programa terapêutico é muito personalizado de acordo com as necessidades específicas de cada criança e da sua família. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos princípios do tratamento. O que é importante a gente considerar no tratamento da criança? O primeiro princípio é considerar todos os aspectos envolvidos no desenvolvimento da criança de forma relacionada. Então, a gente precisa considerar os aspectos orgânicos e estruturais, aspectos emocionais e afetivos, aspectos culturais, aspectos sensoriais e motores, aspectos socioambientais, né? Então, onde essa criança está inserida, né? Qual é a história dela? Como é a família? Como foi o desenvolvimento dela até aqui? Como ela e os pais se sentem em relação à dificuldade de alimentação? Quais os sentimentos envolvidos? Como os pais enxergam e reagem ao comportamento alimentar da criança? Né? Então, é importante a gente considerar todos esses aspectos de forma relacionada e enxergar a criança como um todo e não apenas como uma boca que não consegue mastigar alimentos mais duros, por exemplo. Então, o segundo princípio é de que os profissionais envolvidos devem trabalhar de forma conjunta e integrada. Então, o ideal é que a gente tenha todos os profissionais que precisam estar atuando, no caso da criança, no mesmo espaço físico, né? Mas nem sempre isso é possível. Tudo bem, o importante é que esses profissionais estejam em contato constante e se mantenham alinhados em relação às estratégias, às condutas e às orientações à família. Então, assim, é muito raro a gente ter um caso que não requer uma atuação interdisciplinar, né? Um caso em que seja uma dificuldade bem pontual, de dificuldade alimentar, que se deve só a uma questão fonoaudiológica, por exemplo, né? Então, na maioria das vezes, a gente precisa mesmo da atuação de 2 ou mais profissionais. Então, se nesses casos os profissionais tentam trabalhar sozinhos, geralmente a criança chega num certo ponto que ela estaciona, né? Então, o ideal é que a gente tenha esse trabalho dos diversos profissionais de forma simultânea, né? Integrada e alinhada. Então, a TO pode, por exemplo, orientar a fono a realizar algumas atividades sensoriais no início da terapia, que vão ajudar a organizar a criança para as atividades com os alimentos, e a fono pode também orientar a TO na terapia dela, quanto à forma adequada de oferta dos alimentos, por exemplo, né, que vão favorecer a realização pela criança de uma mastigação e de uma deglutição mais eficientes. O terceiro princípio é de que a terapia deve ser prazerosa e o terapeuta deve atuar sempre dentro do limite de tolerância do paciente. Então, o foco da terapia não deve ser fazer a criança comer, mas proporcionar experiências prazerosas e registros positivos com os alimentos e a situação de alimentação. Quando o terapeuta está focado em fazer a criança comer, geralmente ele não percebe, não respeita esses limites da criança, né? Então, se durante a terapia você percebe que a criança está ficando muito ansiosa, né? Chega até a nausear ou a ficar muito incomodada com as intervenções, então é necessário rever essa abordagem, que provavelmente esse não é o caminho certo.
Mas se a gente foca no aprendizado da criança, né, em proporcionar experiências prazerosas e registros positivos com os alimentos e a situação de alimentação, geralmente o comer vai vir como consequência natural desse processo. Então, a gente vai literalmente brincar com os alimentos na terapia, porque as crianças aprendem como? Brincando, né? Então, comer é um processo de aprendizado. Então, a gente vai dar oportunidade de aprendizado para ela dessa forma. Às vezes, para algumas crianças, o contato com o alimento real é tão difícil que às vezes a gente precisa começar brincando com alimentos de brinquedo mesmo, né, de plástico, para depois conseguir introduzir os alimentos reais. A criança precisa gostar da terapia. A terapia deve ser gostosa, prazerosa, não deve ser um suplício para a criança, né, um sofrimento. O quarto princípio é de que as etapas e habilidades necessárias para comer são aprendidas e o ritmo de aprendizagem é individual e único. Então, a gente vai partir da fase de desenvolvimento que a criança se encontra, do que ela já é capaz de fazer, e a partir daí a gente propõe pequenos desafios que sejam desafios possíveis para que ela possa progredir de forma contínua e se manter motivada. Muitos pais e terapeutas geralmente ficam muito ansiosos para que a criança comece a comer efetivamente. E a gente não tem como saber quando isso vai acontecer. O importante é a gente respeitar o processo de aprendizagem da criança e auxiliá-la nesse processo de aprendizagem e comemorar cada pequena conquista. E assim a gente vai dando pequenos passos e vai avançando devagar e sempre, dentro do ritmo de aprendizado dela. É importante a gente respeitar isso. Se a gente tenta acelerar ou atropelar os limites da criança, a gente acaba dando passos para trás, né? Então é muito importante a gente entender e respeitar esse processo de aprendizado. Então eu vou contar para vocês um pouquinho como se dá esse processo, quais são os passos desse processo de aprendizagem para comer. Então, o primeiro passo é a criança tolerar o alimento. Então, a criança é colocada no mesmo local onde está a comida e depois tolera olhá-la diretamente à sua frente. Aquele alimento para a criança é muito aversivo e ameaçador, né? Para a gente pode não ser, mas para a criança, ela enxerga aquele alimento como a gente enxerga esses alimentos. Esses alimentos são comidas, pessoas comem, né? Cobra, larva e porquinho da Índia no espetinho. Então, assim, alguns de vocês devem estar muito incomodados só de ter que olhar para essas fotos, né? Imagina você tendo ali a comida ao vivo na sua frente, né? Essas iguarias, que devem ter um cheiro bem particular também. Então, assim, para você conseguir suportar, tolerar, ficar no mesmo ambiente, é difícil. Então, se coloquem no lugar dessas crianças que para eles é como se eles estivessem vendo esse tipo de alimento, né? Que pra gente dá uma certa aversão. O segundo passo é interagir com o alimento. Então, a criança consegue mexer na comida com a ajuda de algum utensílio, né? Então ela pega o garfo, a colher, ela dá uma mexida ali, mas ela evita tocar no alimento e muito menos levar ele à boca. O terceiro passo é cheirar, né? Então a criança consegue então se aproximar do alimento, sentir o cheiro da comida no ambiente, depois nos alimentos na mesa, no prato e aproximar do nariz. O quarto passo é tocar. Então a criança se sente segura para tocar na comida com os dedos, né, com as mãos, depois aceita o toque com o alimento no seu queixo, nas bochechas, no nariz e enfim ela consegue aproximar o alimento dos lábios, né? Então, muitas vezes assim, a gente comemora muito quando a criança pega algum alimento, se interessa e aproxima do lábio, né? Isso já, olha quantos passos ela já deu aí de aprendizado em relação a esse alimento.
O quinto passo é experimentar. Então, a criança experimenta ainda de forma tímida no início, né? Então, a criança lambe o dedo sujo do alimento ou algum utensílio que também está sujo, mas não tem muita quantidade, né? Uma colher ali suja de uma papinha de fruta, por exemplo. Ou lambe o próprio alimento, né? Ela aproxima e lambe com a pontinha da língua ali para ver que sensação que tem. Depois que ela se sente mais segura em relação àquele alimento, ela pode morder e cuspir em seguida, pode morder, depois segurar uma parte do alimento na boca antes de cuspir, depois ela mastiga, engole parte do alimento e cospe o resto, mastiga e engole todo o alimento no final desse processo. Então, às vezes, os pais ficam irritados até, né? Da criança colocar na boca e cuspir em seguida. Mas isso se a criança aproximou da boca, mordeu e cuspiu, isso é ótimo, né? Olha quanta coisa ela já superou aí para chegar nessa etapa do desenvolvimento. Então, a gente tem que valorizar isso na criança com dificuldade alimentar, né? A criança pode cuspir o alimento por diversos fatores, né? Ou porque ela não tem ainda habilidade para lidar com aquilo, como se fosse aquela carne dura que a gente mastiga e não consegue engolir, né? Não consegue preparar para a deglutição. Ou o aspecto sensorial daquele alimento incomoda muito, né? Então, por exemplo, para mim, a maçã esfarelenta é uma textura que incomoda sensorialmente, para mim é muito incômoda e aí eu cuspo mesmo, assim, eu não consigo engolir. Enfim, então o alimento pode incomodar dessas diversas formas, né? Mas o importante é a criança continuar expondo. Então, a coisa mais linda, ela põe na boca, cospe, mas ela vai lá, pega e dá outra mordida, né? Então, assim, ela tá se forçando ali a experimentar esse alimento várias vezes. E isso vai fazendo com que ela vá progredindo nesse processo de aprendizagem, até que ela chega a mastigar e engolir todo o alimento. E o último passo é a criança comer de forma efetiva e independente. Então, para favorecer esse processo de aprendizagem, vocês já devem ter percebido como é importante a gente expor a criança diversas vezes aquele alimento que a gente deseja que ela aprenda a comer. Então, as crianças típicas, né, que não têm dificuldade alimentar, elas podem requerer até 10 exposições a um alimento novo até começarem a comer. Já as crianças com dificuldades alimentares, elas precisam de 30 ou mais exposições para comer um alimento novo. E aí, eu quero chamar a atenção, assim, muita gente acha que expor a criança ao alimento é fazer ela experimentar, né? Ela tem que levar a boca lá e morder esse alimento mais de 30 vezes, e não. Na verdade, quando a gente fala em expor a criança ao alimento, a gente está falando de que ela veja aquele alimento, que ela tenha qualquer tipo de experiência com aquele alimento, né? Então, por exemplo, se vocês estão fazendo compra no mercado, você pede para a criança pegar aquele alimento e colocar no carrinho, isso já é uma exposição. Ou ela está ajudando você a preparar o alimento na cozinha. Isso também é outra forma de exposição. Então, é preciso dar oportunidade para a criança aprender, né? Se a gente pensar, quando a gente está aprendendo a escrever, se a gente não tiver acesso ao lápis e ao papel, como a gente vai aprender a escrever, né? Então, assim, a gente precisa dar oportunidade de expor a criança àquela situação para favorecer esse aprendizado. O princípio 5 é de que a expansão do repertório alimentar deve ser realizado de forma amigável do ponto de vista motor e sensorial. Então, a gente modifica a forma de apresentação dos alimentos para tornar aquele alimento mais confortável do ponto de vista sensorial e motor. Assim, quando a criança se sentir segura para experimentar esse alimento, ela provavelmente vai ter uma experiência mais prazerosa que vai fazer com que ela não só busque essa experiência novamente,
como ela ficará mais encorajada a experimentar outros alimentos parecidos. Esse trabalho é feito em conjunto com a nutricionista para que sejam ofertados alimentos com características sensoriais parecidas com as dos alimentos que a criança já aceita. Então, por exemplo, alimentos crocantes. E a gente também tem que pensar num alimento em que exige um padrão de mastigação que a criança já seja capaz de realizar. Então, olhando para essas fotos, eu imagino que a maioria de vocês comeria esses alimentos empanados, né? Ainda mais quem ainda não jantou, né? Porque a forma de apresentação tá muito próxima de um peixinho ou de um franguinho à milanesa que vocês já gostam e já comem. Mas e se eu contar para vocês que, na verdade, eles são estes alimentos aqui sobre uma outra forma de apresentação, né? Pode ser que vocês gostem tanto desses alimentos à milanesa que até vão arriscar comê-los sob outra forma de apresentação algum dia. Eu, por exemplo, não gostava de berinjela. Eu achava que tinha um aspecto muito feio, escuro, gosmento. E um dia eu vi berinjela milanesa no restaurante e eu resolvi experimentar. E aí eu gostei, né? E aos poucos eu fui me acostumando com o sabor e depois eu experimentei a berinjela em forma de caponata. E hoje eu adoro berinjela e como berinjela de qualquer jeito. Então essa é a ideia, você tornar mais familiar aquele alimento, né? Você associar um alimento que a criança já conhece para favorecer com que ela experimente. O princípio 6 é nunca forçar a criança. Para trabalhar a dificuldade alimentar, é preciso estabelecer uma relação de confiança com a criança. A criança precisa confiar no terapeuta. Ganhar a confiança de uma criança é difícil, leva tempo, mas para perder basta um único passo em falso e todo o trabalho vai por água abaixo. E isso pode acontecer se o terapeuta insistir em fazer alguma manipulação oral ou oferta de alimento quando a criança ainda não estiver preparada para aquilo. Para avançar em direção à boca da criança, é preciso esperar ela dar permissão. E ela só vai dar permissão para mexer ou colocar algum alimento na boca dela se ela confiar em você e souber que você não vai fazer nada que a deixe incomodada ou desconfortável. Se o terapeuta força a criança fazendo uma estimulação oral sem o consentimento dela, ela vai se sentir extremamente insegura, ansiosa, com medo do que ele pode fazer ou enfiar na boca dela da próxima vez. E aí ela vai ficar cada vez mais resistente à terapia e ao tratamento. Então, nunca forçar a criança. A gente tem que esperar ela dar permissão para a gente avançar. O princípio 7 é considerar a fase de desenvolvimento cognitivo e de linguagem da criança. Então, é importante saber em que fase do desenvolvimento a criança se encontra para nós utilizarmos estratégias terapêuticas mais adequadas e interessantes para cada criança. Né? Então, por exemplo, se a criança já brinca de faz de conta, a gente pode utilizar brincadeiras mais simbólicas envolvendo os alimentos. Se a criança já se interessa por jogos de regras, a gente pode criar jogos com os alimentos-alvos, por exemplo. E as possibilidades de comunicação são muito importantes na hora da alimentação, né? Assim, então, às vezes, para os pequenininhos, é muito importante a gente ensinar, enquanto eles ainda não sabem falar, sinais de mais e acabou, por exemplo, para que eles possam comunicar, né, que eles querem mais ou que não, já estão satisfeitos, acabou. Então, é importante que o terapeuta que trabalhe com a dificuldade alimentar também saiba um pouco sobre o desenvolvimento, né, cognitivo, de linguagem e comunicação. Eu acho que complementa muito o trabalho e principalmente na hora de preparar as terapias. O último princípio, o princípio 8, fala da participação da família e parceria com a escola. A participação da família é fundamental no tratamento das dificuldades alimentares. A família precisa estar totalmente envolvida para proporcionar as oportunidades de aprendizado e um ambiente facilitador dessa aprendizagem em casa.
A terapia por si só não vai adiantar se os pais não estiverem empenhados em realizar as mudanças necessárias em casa. A terapia vai fornecer aos pais as ferramentas que eles precisam, mas são eles que vão ser os agentes de transformação da situação de alimentação em casa, que é o ambiente de referência da criança. A escola também costuma ser um espaço importante. Muitas crianças hoje em dia fazem todas as refeições principais na escola e só fazem as refeições com os pais nos finais de semana. Então, muitas vezes, é preciso fazer também um trabalho conjunto com a escola, para que seja mais um ambiente que vai favorecer e respeitar as etapas do aprendizado da criança para comer. E para terminar essa aula, eu queria falar um pouquinho do cuidar da família da criança com dificuldades alimentares, principalmente da mãe, que na maioria das vezes acaba carregando sozinha a responsabilidade pela alimentação da criança. Então é muito importante a gente olhar essa família com empatia, ouvir os pais sem julgamentos e buscar a melhor forma de ajudá-los. Muitas vezes os pais estão vivendo um verdadeiro caos em suas vidas e vemos que temos 1 milhão de coisas para adequar e, enfim, milhões de orientações para dar. Mas se a gente despejar uma lista de orientações do que eles precisam fazer, tem que fazer as refeições em família, tem que comer sem distração, tem que trocar o cadeirão, a colher, fazer a comida de outro jeito, tem que estabelecer o horário fixo das refeições, etc, etc. A gente só vai deixá-los frustrados, porque eles não vão dar conta de realizar todas essas mudanças de uma só vez. Então, vamos começar pelo que é possível naquele momento. Então, a gente pergunta para os pais o que é possível fazer nesse momento, né? É possível tentar fazer pelo menos uma refeição no dia junto com a criança? Ótimo! Então, depois que isso já estiver bem estabelecido, aí a gente parte para a próxima orientação. Então, para a gente cuidar da criança, a gente precisa também cuidar da família, porque é a família que vai dar toda a estrutura para a criança vencer os seus desafios alimentares. E é isso. Então, eu quero agradecer a todos que puderam assistir a minha aula. Sei que esse horário já está todo mundo cansado, depois de 4 dias intensos de congresso, mas eu espero aí ter contribuído um pouquinho para acalmar o coração dos pais e informar os profissionais que se interessam por alimentação infantil de que existe tratamento para esses casos e que quanto mais cedo a criança iniciar esse processo de aprendizado, maiores serão as chances de sucesso no tratamento. Então aqui estão o meu contato de e-mail e as minhas redes sociais para quem tiver alguma dúvida sobre a aula ou quiser informações sobre atendimento ou supervisão de casos, eu estou super à disposição. Queria agradecer também a toda a equipe do Conalco que trabalhou duro para que a gente pudesse estar aqui nessa semana passando nossa mensagem para vocês. Muito obrigada!